Cheias de alegria, devocional 3, oportunidades para Cristo. O texto que nós vamos meditar é Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14, que diz: E quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido de grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo, porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que estou aqui na cadeia por causa de Cristo. E, por causa da minha prisão, muitos dos santos aqui têm perdido o medo de serem presos, de modo que nós somos motivados no Senhor. Eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Paulo, ele possuía uma grande clareza sobre o seu propósito de vida e ele via cada acontecimento como uma oportunidade de tornar Cristo e o Evangelho ainda mais conhecido. Ele diz: tudo quanto me aconteceu. Isso declara o apóstolo. Tudo é muita coisa. E no caso de Paulo, incluía prisão, injúrias, inimizades, conspirações, ataques e ameaças. Isso não é pouca coisa. Nós não estamos falando aqui da alegria como um pensamento positivo. Não. Nós estamos declarando uma possibilidade surpreendente de um coração alegre em ver a sua vida a serviço do reino de Deus, independente das circunstâncias. Você consegue viver a sua vida com essa compreensão de que tudo deve cooperar para o avanço do Evangelho de Cristo? Logo mais no versículo 21, ele diz: porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo, lucro, e morrer é melhor ainda. Sentido e propósito da existência de Paulo era pertencer a Cristo e ser usado por ele. E qual que é o sentido da sua vida, minha irmã? Qual é o seu propósito? Você vive para quais objetivos? O reino de Deus é tudo para você ou você acha que ele é apenas um detalhe para o fim de semana? Preste muita atenção em como você vive a sua vida, esteja sempre avaliando as suas motivações e vendo aonde que está o seu tesouro. Se os seus pensamentos e esforços são para ter sucesso nessa vida, segundo o padrão desse mundo, tendo riquezas, títulos, ostentando a beleza, a inteligência ou qualquer outra possibilidade, você está construindo a sua casa sobre a areia da superficialidade e mais cedo ou mais tarde você cairá. Preste atenção, minha irmã, eu preciso alertá-la hoje, as armadilhas parecem bem sutis, mas você jamais encontrará contentamento duradouro fora da presença de Deus. Nós somos chamados para colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar. Nada pode estar na frente do que é prioridade. Hoje é dia de colocar a vida em ordem. Esse é o tema do devocional de hoje. Viver com propósito é uma das maiores dádivas que alguém pode experimentar. E para Paulo, viver é sinônimo de continuar servindo a Cristo. Mesmo que fosse na situação difícil que ele se encontrava. Ele transformava cada desafio em uma oportunidade de testemunhar e de viver para o reino de Deus. Hoje eu quero te convidar a pensar como você tem lidado com as adversidades da sua vida e você tem visto elas como oportunidades de testemunhar o amor de Deus, de testemunhar a fidelidade, de testemunhar que a alegria em Cristo é maior e melhor que as alegrias nesse mundo? Preste atenção nisso e ore declarando essas verdades e pedindo a Deus esse coração. Vamos juntas? Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, por nos lembrar nessa devocional de hoje que a nossa vida tem um propósito maior do que os desafios que nós enfrentamos. Que nós possamos enxergar todas as situações como oportunidades para viver e compartilhar o Evangelho. Nos dê, Senhor, coragem para viver pelo Teu reino e pelos propósitos do Senhor e não pelos nossos desejos passageiros. Que a nossa vida glorifique a Ti em qualquer circunstância. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar com esse olhar, em nome de Jesus. Amém.